Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 24º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como um Deus, e sim como os homens? Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste 24º domingo do tempo comum, Jesus, no Evangelho, segundo Marcos, que acabamos de ouvir, nos interpela-nos com uma pergunta decisiva. E dessa pergunta nós não podemos fugir, pois a resposta a esta pergunta depende do nosso discipulado, o modo como nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa relação com Ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Este questionamento, feito em Cesareia de Filipe, provoca uma reflexão profunda nos discípulos e também em nós. A resposta de Pedro, tu és o Messias, é correta, mas é incompleta, porque ele ainda não compreendia a natureza do messianismo de Jesus e faz esta afirmação com base em um messianismo em termos meramente humanos e políticos. Jesus começa perguntando aos discípulos sobre o que as pessoas dizem sobre ele, e a resposta das pessoas são variadas. Os discípulos apresentam várias opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus. Uns viam como João Batista, Elias ou um profeta, mas não haviam compreendido ainda o seu verdadeiro mistério. Em seguida, Jesus direciona a pergunta aos próprios discípulos, diretamente aos seus discípulos. E Pedro responde, em nome do grupo, que Jesus é o Cristo, o Messias. No entanto, quando Jesus começa a falar sobre o seu sofrimento, em que messianismo consistia o seu, quando ele fala de entrega de si, de morte e de ressurreição, Pedro se opõe. Pois ele não compreendia a profundidade da missão de Jesus. E este momento representa um ponto de virada, onde Jesus revela a essência do seu messianismo, que é a doação de si, assumir a cruz, vida doada na cruz. E igualmente, isto implica, ao reconhecer esse messianismo de Jesus, segui-lo da mesma forma. E então nosso Senhor ensina que ser seu discípulo envolve carregar a própria cruz, renunciando a si mesmo, aos próprios projetos pessoais e seguindo. E nós sabemos quanto a cruz é uma realidade desafiadora e temos dificuldade de aceitá-la. Esta passagem do Evangelho ocorre em um momento decisivo no ministério de Jesus. Após ele ter feito vários milagres e ter ensinado a multidão, e sempre se extasiava com seus ensinamentos, ele prepara os seus discípulos para entender o verdadeiro significado de sua missão, de seu messianismo. Ele não é um rei triunfante, um Messias, que vem, portanto, ocupar o trono de Davi, instaurar o reino de Israel, restaurando assim e elevando a sua plenitude ou a sua glória à monarquia davídica. Mas ele assume a face do servo sofredor de que fala o profeta Isaías, na leitura também que é proclamado no domingo, no 24º domingo do tempo comum, do servo sofredor. Jesus se encontra em Cesareia de Filipe. Está situada ao norte de Israel, e o próprio nome Cesareia significa uma cidade dedicada ao imperador de Roma, a César, por isso o nome Cesareia. E essa cidade simboliza o poder temporal, o poder do imperador de Roma, simboliza o contraste entre o poder humano e o reino de Deus. Este local, conhecido por ser o centro do poder romano, enfatiza ainda mais a diferença entre o reino de César, o reino terreno, e o reino de Jesus, o reino de Deus. Jesus não está interessado em poder ou glória terrenos. Por isso ele se oferece voluntariamente em favor de muitos, aceitando humilhações e sofrimentos, pois ele confia plenamente no auxílio de Deus. E por essa razão, ele mantém-se firme e confiante, como fala o profeta Isaías a respeito do servo sofredor, sabendo que não será envergonhado ou derrotado, porque Deus é o seu defensor e respaldará as suas ações. Mesmo diante dos adversários, nosso Senhor não teme, não recua, enfrenta críticas terríveis, oposições diversas, ameaças, mas ele não recua. Por quê? É o servo
que tenha confiança de que Deus é o seu amparo e por isso não haverá nada que o remova de suas convicções e do seu projeto. A primeira parte do texto do Evangelho que nós escutamos nos leva à confissão de Pedro. E ele declara que Jesus é o Messias, mas ele não entende completamente o que isso significa. Por isso Jesus ordena que os seus discípulos mantenham silêncio sobre essa revelação, porque o conceito de Messias ainda estava distorcido nas mentes dos seus discípulos e necessitava de purificação. E assim nosso Senhor apresenta a cruz, que vai, portanto, ajudar os discípulos a compreender que tipo de Messias é o Senhor. O verdadeiro Messias seria conhecido não pelo poder terreno, mas pela sua entrega de vida na cruz. E a reação de Pedro à ideia de sofrimento e da cruz é natural do ser humano. Quando Jesus começa a falar de cruz, Pedro chama Jesus à parte e nosso Senhor é muito duro com Pedro. O chama até de Satanás, porque não pensa como um Deus, mas pensa como os homens. Nós somos tentados a seguir uma lógica mundana, onde nós queremos a todo custo evitar o sofrimento. Contudo, nosso Senhor nos chama a enfrentar essa realidade, a vida como ela é, que comporta a cruz, a vida de cada um de nós, com coragem, lembrando-nos de que a cruz, embora dolorosa, é o caminho através do qual percorremos para alcançar a libertação. Não há vitória sem cruz. Toda cruz é sinal de que uma vitória se anuncia, e toda vitória implica a cruz. Assim a cruz transforma-se interiormente, nos transforma interiormente e nos liberta do egoísmo e do orgulho. A caminhada cristã envolve seguir os passos de Jesus. E ele não buscou a glória terrena, mas o serviço. Viveu o amor sacrificial. Doou-se por nós até o fim. Dessa forma, nosso Senhor nos propõe negar-se a si mesmo. Para carregar a própria cruz, quem o quiser ser seu discípulo, e negar-se a si mesmo significa abrir mão do nosso ego, dos nossos projetos pessoais, e incluir em nossos projetos pessoais o outro. E assim nós encontramos a vida. A questão que Jesus nos coloca é essa: quem dizeis que eu sou? Uma pergunta dirigida não apenas aos discípulos, mas a nós hoje. Quem é Jesus para mim? Uma pergunta que nós devemos respondê-la e nos fazer todos os dias, porque é dessa resposta que depende a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa resposta não é uma resposta que nós aprendemos no catecismo, não resulta de conhecimento teológico nem catequético, porque não é resposta teórica, ela é vivencial. Essa resposta passa através da relação que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor nos desafia a ir além das palavras, a segui-lo, fazendo com que a nossa fé seja testemunhada com obras concretas, obras de amor e de caridade. Que a Virgem Maria, Mãe de Jesus, que seguiu seu Filho até a cruz, nos ajude a trilhar também esse caminho de fé e amor, com coragem e generosidade. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de Deus, como terra sedenta e sem água. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Se alguém quiser
seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga, tome a cruz cada dia e me siga. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A Igreja Católica celebra no dia 15 de setembro a festa de Nossa Senhora das Dores, um dia após celebrarmos a festa da exaltação da Santa Cruz. E a festa de Nossa Senhora das Dores, o título de Nossa Senhora das Dores, nos ensina a ser forte diante dos sofrimentos da vida e ter Maria e seu Filho Jesus como nossos companheiros de caminho. Nossa Senhora recebe esse título para representar ou para expressar a sua participação nas dores do seu Filho, as 7 dores. E a imagem de Nossa Senhora das Dores tem as 7 flechas cravadas no coração da Virgem Maria, que vai desde a sua primeira dor, que é a profecia de Simeão no Templo de Jerusalém, quando toma a criança nos braços, louva e bendiz a Deus, e depois diz para a sua mãe que uma espada de dor haveria de traspassar o seu coração. Aquela criança seria motivo de reerguimento para muitos, mas também um sinal de contradição. E que Nossa Senhora, se experimentaria também grandes alegrias com o seu filho, também haveria de participar de suas dores. E de fato ela participa das 7 dores, assim, definidas para falar da dor na sua plenitude. E vai desde a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, os 3 dias em que Jesus ficou perdido no templo, o encontro que Nossa Senhora tem com Jesus quando ele carrega a sua cruz, a sua morte no Calvário, a lança que atravessa o coração de Nosso Senhor e a sua descida da cruz e o sepultamento. E Nossa Senhora na cruz experimenta aquela dor mais dolorosa, terrível, que uma mãe pode suportar, que é ver um filho seu sendo torturado, morrendo, agonizando na cruz. E São João descreve essa cena dizendo que lá estava Maria de pé. Então suporta toda a dor, com firmeza, com resiliência, com serenidade, com confiança, porque sabe que Deus não abandonará o seu filho. E a Nossa Senhora das Dores a quem nós recorremos em nossos momentos também dolorosos. Jesus nos fala que ser cristão comporta seguir, tomar a sua cruz e seguir. Muitas vezes a cruz nos pesa. E Maria, Nossa Senhora das Dores, a quem nós dirigimos a nossa intercessão, os nossos pedidos, sob a sua proteção, assim nós podemos também carregar as nossas cruzes diárias. Porque foi no Calvário que Nosso Senhor nos deixou como mãe ela cuida de nós. E essa certeza devemos sempre ter, para que diante do sofrimento da vida jamais percamos o nosso equilíbrio interior, percamos a serenidade, mantenhamos sempre aquela paz, a certeza de que também venceremos. A primeira das comemorações a Nossa Senhora das Dores remonta ao século XV e foi celebrada na Arquidiocese de Colônia, na Alemanha. Quando a festividade depois se estendeu para toda a igreja, já no século XVIII, no ano de 1727, com o nome das 7 dores, manteve sempre a referência original da missa e do ofício da crucificação do Senhor. Na Idade Média, havia uma devoção popular pelos 5 gozos da Virgem Maria. E na mesma época se completou essa devoção com outra festa em honra às 5 dores de Nossa Senhora. As 5 dores de Nossa Senhora relacionada à paixão de Nosso Senhor. Mais adiante, as penas da Virgem Maria aumentaram para 7. Não só compreenderam sua marcha para o Calvário, mas também a sua vida inteira. E o número 7 é o número que significa plenitude. O 7 justamente significa a dor na sua totalidade. Assim, celebrando a Nossa Senhora das Dores, nesse 15 de setembro, nós podemos ter a certeza de que Nossa Senhora sempre nos acompanhará em nossos caminhos. Devemos também, é oportuno também recordar
que esse título Nossa Senhora das Dores é lembrado nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, sobretudo no 13 de outubro de 17, com o Milagre do Sol, em que a Virgem Maria se apresenta como a Nossa Senhora das Dores. E isso tinha sido anunciado pela Mãe de Deus aos pastorinhos na aparição, dia 13 de setembro. Em outubro, Nosso Senhor virá. Também Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo e São José com o menino para abençoar o mundo. Portanto, que Nossa Senhora das Dores, a quem nós celebramos no dia 15, possa ser nossa parceira em nossos caminhos, para que carreguemos a nossa cruz com alegria e confiança, certo de que, como disse Jesus no Evangelho, quem quiser ser seu discípulo deve tomar sua própria cruz e segui-lo. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.